Olá, sempre é muito bom poder estar contigo aqui nesse momento, contribuindo com o conhecimento e que acredito que pode te ajudar a transformar a sua vida, trazendo libertação dos padrões emocionais, trazendo mudança na compreensão, trazendo novidade de vida. E de verdade, eu espero que o nosso conteúdo que tem sido trazido com tanto carinho, com tanta profundidade, com tanta certeza de que vai te fazer bem, possa estar contribuindo sim e mudando o seu jeito de pensar, de interagir com você mesmo, a maneira com que você se enxerga, como você se respeita e com certeza ajudando a decidir para onde você vai direcionar a sua vida. Pois é, muita coisa junto acontecendo aqui, mas tudo isso é para contribuir para o bem, tudo isso é para que você possa aprender algo que é imprescindível, esse tal de amor próprio. Eu sei que muita gente fala sobre amor próprio e muito se ensina sobre isso. Mas de verdade, na prática, você só descobre o amor próprio quando você começa a entender um pouco sobre o que é o autorrespeito. Quando você começa a perceber que o amor próprio, ele não é uma questão de egoísmo, pelo contrário, é uma questão de se permitir ter algo muito bom dentro de você para que você possa transmitir esse algo para alguém. Quando você se permite primeiro viver as boas experiências, quando você se permite primeiro entender o que acontece dentro do seu coração, dentro da sua cabeça, você começa a perceber o que primeiro acontece dentro de você para melhorar isso e depois você começa a contribuir para a vida de alguém. Eu gosto muito de falar sobre isso, sobre o que é o amor próprio, sobre a necessidade do autorrespeito, a necessidade da autoavaliação, a necessidade de perceber o que você está fazendo com aquilo que você sente, começando por você mesmo. E é interessante que nessa semana nós estamos falando sobre as questões emocionais, do amor, da origem, da maneira com que você vive a sua vida e como você observa algumas repetições. Sabe, depois de 20 anos de profissão, atuando e atendendo emocionalmente pessoas e com certeza cuidando primeiro de mim, eu tenho percebido como as repetições emocionais, os padrões acontecem na vida de tanta gente e acontecem de uma maneira em que você não se dá conta, sabe? É como se você vivesse aquela história novamente e você fala, caramba, tô vivendo isso de novo e de novo e de novo. E aí acontece um desgaste, acontece uma tristeza, acontece a depressão, acontece o pânico, acontece a fibromialgia, acontece a escolha de relacionamentos ruins novamente. E aí você vai percebendo que essas repetições, elas acabam sendo o quê? Uma constância. E para você poder suportar isso tudo, você começa a se adaptar, sabe? Você começa a se adaptar, a se convencer de que é assim mesmo, você começa a acreditar que não tem outro jeito de viver, outro jeito de fazer, você começa a assimilar algumas sentenças que foram lançadas sobre a sua vida, você começa a criar algumas crenças, ou seja, a acreditar e dar força para aquilo que você acredita, só que em palavras, em padrões, em expressões, em ensinamentos que de verdade não estão te ajudando a produzir algo bom na sua vida. Então, nesse conteúdo de hoje, a gente quer falar sobre amor próprio, origens, padrão e libertação. É bastante coisa junta, eu sei, mas é para você poder entender de uma vez por todas o porquê que ficar indo para lá e para cá, buscando um montão de conteúdo aqui, conteúdo ali, o porquê que você tá sempre nessa ânsia, se ocupando com um monte de coisa para poder buscar o autoconhecimento e que no final da história você percebe que parece que bateu na trave, porque você vai um pouquinho, daqui a pouco, pá, algo acontece e volta tudo de novo. Daqui a pouco você avança um pouquinho, aí pá, parece que vem uma onda, né? E bate forte, te carrega de novo. É muito interessante que nos dias de hoje a gente tem um acesso fantástico ao conteúdo, a gente tem uma possibilidade de estar buscando conhecimento com muita rapidez, com muita grandeza, com muita força, mas somente buscar o conhecimento, na maioria dos casos, não ajuda.
Porque além de buscar o conhecimento, você precisa aprender a praticar, a aplicar e a desenvolver. Então, busque o conhecimento, claro, mas aprenda que você precisa perceber coisas ao seu respeito para aplicar esse conhecimento. Porque, de verdade, a beleza do ser humano é que nós somos únicos. Você é único, não tem outro igual a você. Eu sou única, não tem outra igual a mim. Eu tenho filhos que são parecidos pela genética, pelo temperamento, mas eles têm misturas que são coisas deles. Nem mesmo os filhos carregam algo tão igual dos seus pais, nem mesmo os gêmeos idênticos são idênticos. Então, você é uma pessoa única. Isso significa que a sua personalidade, o seu jeito de pensar, o seu jeito de sentir, o seu jeito de resolver as coisas, as suas necessidades, o seu temperamento, as suas experiências, o que você aprendeu das suas experiências, são insights seus, são coisas suas, é a sua forma de ver a vida, é a sua forma de viver a vida. E aí, tudo aquilo que aconteceu na minha vida, que eu posso te dar um exemplo, ela vai caber 100% na sua vida? Não vai. Você vai adquirir lições, vai filtrar essas histórias e vai começar a olhar para a sua vida e perceber aonde você pode aplicar isso. Então, mesmo que você busque um montão de conhecimento por aí, é muito importante você entender que para tudo há um processo, para tudo há um percurso a ser seguido. E é claro que, sendo humano, único e exclusivo, você, em grupos, nós somos seres sociáveis, é importante você perceber que mesmo dentro da sociedade, você tem o seu jeito, a sua identidade, a sua personalidade, a sua capacidade de perceber. E aí, como eu gosto de dizer, ao longo de mais de 20 anos atuando como mentora, como psicanalista, repetem sempre os mesmos padrões. Repetem sempre as mesmas tristezas. Parecem que estão presos num fluxo. E estão. Porque enquanto você não aprender a observar 3 pontos importantíssimos da sua história, você sempre vai voltar para o começo, vai ficar preso num looping emocional. Então, eu quero começar aqui falando contigo sobre a importância dos 3 pontos. Aqui na nossa comunidade, nós acreditamos, ensinamos e orientamos a partir desses 3 pontos que podem e vão ajudar a transformar a sua vida. Primeiro, você precisa perceber que você tem uma origem. A origem é a base de todas as coisas. A origem é como você aprendeu a sentir tudo o que sente. De onde vieram as primeiras experiências. Depois que você vive a sua primeira experiência, você passa pela percepção das lições, aquilo que você aprendeu. E essas lições, elas se transformam em padrões, porque você passa a repeti-los. A criança, ela amadurece através da repetição. Pois é. Você pega um bebê pequenininho e você faz um gesto e ele vai olhar aquilo e ele vai tentar repetir esse gesto. É natural do ser humano buscar a repetição, buscar o aprendizado através do espelhamento. Então, quando você aprende um padrão, você passa a repetir esse padrão e você passa também a repetir as lições que você aprendeu com ele. Por exemplo, digamos que você, quando estava lá na primeira infância, ainda pequenininho, com 1, 2 anos de idade, você corria muito pela casa toda e esbarrou deixa eu pensar aqui, num vaso de flores decorativos que sua mãe gostava muito. Era muito significativo para ela. E ali ela brigou, ela gritou, ela te deu um beliscão, não sei, colocou você no seu lugar. E você parou de correr. Quando você para de correr, você aprendeu uma lição. E aí quando você aprende a lição, você passa a procurar repeti-la. Imagino que, mesmo sendo criança, com 1, 2 anos de idade, quando você vai correr novamente, você olha para sua mãe e você pensa, corro ou não corro?
Será que eu quero aquele beliscão ou não quero? O que eu faço? Às vezes a criança corre assim mesmo, aí leva outro beliscão e aí tem que aprender a lição novamente. O fato é que todas as vezes em que você, quando criança, repete os seus instintos, algo ou alguém de fora vem e te ensina uma lição. Quando você aprende essa lição ela é gravada dentro do seu inconsciente como um padrão e isso vira uma repetição. Isso é tão profundo e poderoso que no campo emocional, a repetição ela acaba provocando na sua vida, às vezes, algumas coisas muito doloridas. Provoca alguns danos, provoca alguns cansaços, provoca algumas limitações que, na verdade, te prendem lá num ciclo. Então, todas as vezes em que você repete um padrão, você acaba repetindo as lições aprendidas. E essas lições, vamos ser sinceros, nem sempre são saudáveis, não é mesmo? E o outro ponto que nós conversamos é que depois que você entendeu o começo de tudo, depois que você percebeu as lições que você aprendeu a absorver e a agir como elas ensinam, você começa a perceber quais são os pontos que te aprisionaram nisso. Vamos voltar no exemplo dessa criança que estava correndo lá na sala e quebrou o vaso decorativo que a mãe gostava tanto e por causa disso a mãe deu um beliscão e colocou essa criança no lugar? Essa criança, quando ela sofre esse impacto do beliscão, do fica quieto aí menino, ela sentiu algum tipo de dor, algum tipo de emoção, algum tipo de conflito. Ela queria correr, mas ela não podia correr. Ela queria brincar, mas ela não podia brincar. Não como ela gostaria. E isso provoca uma frustração. A frustração vai fazer com que a criança comece a gravar quais emoções estão ao redor dessa experiência. O conflito que surge dentro da criança, do eu quero brincar, mas não posso. Eu tô com raiva, eu fiquei triste. Minha mãe é mal, mas a mesma mãe que é mal é a mãe que eu amo. Então, você vai percebendo que mesmo pequenininho, a criança começa a viver os seus primeiros confrontos emocionais, os seus primeiros conflitos emocionais, e dependendo da intensidade desses conflitos, a sua memória fica presa, refém. Fica refém dessas emoções iniciais. E aí a gente está falando de bases, da origem, do início, dos padrões. E aí está tudo sendo marcado. Então, quando essa base é marcada com tamanha força, o que acontece? Tudo que vai sendo aprendido depois passa por esse processo, passa por esse campo minado, vamos dizer assim. Imagina você passar uma vida inteira, crescer e amadurecer, mas as suas origens, a sua base está sendo como um campo minado, está recheada de pequenas minas e lugares que detonam você, detonam a sua história, detonam a sua memória, detonam a sua segurança, detonam a sua capacidade de agir, detonam a sua capacidade de seguir, detonam a sua capacidade de confiar. E na vida adulta, quando você se olha, você vai reclamar dos desgastes. Porque na verdade é assim, o adulto chega no consultório clínico, de um clínico geral, por exemplo, né? Eu sou psicanalista, coach e mentora, mas imagina que um adulto chega no consultório de um clínico geral reclamando de fortes dores no estômago, uma dor de estômago constante. Faz o tratamento, utiliza o medicamento por um tempo, aquilo alivia. Daqui a pouco, volta novamente para o médico, faz novos exames. Ele vai pedir ali mais alguns tipos de exames, pode encaminhar para um outro médico para outros exames, e quando volta, de novo está a dor, de novo agora tem uma ferida. Aí passa um tempo, faz o tratamento, faz as situações que precisa, daqui a pouco está novamente a ferida. O médico, ciente de que você é composto de corpo, mente e alma, ele vai começar a perguntar como está a sua vida. Ele vai começar a perguntar como você está vivendo o seu processo de estresse e ansiedade. Porque, na verdade, o estresse e a ansiedade aquecem o organismo e acabam provocando uma irritabilidade muito maior.
Essa irritabilidade aquece os seus líquidos dos seus órgãos internos, as suas vísceras, e como consequência, você vai perceber que o seu estômago começa a arder, porque a acidez estomacal fica maior, além do que é permitido. Com o tempo, existe uma ferida. Com o tempo, você descobre que está com úlcera, você descobre que está com gastrite, que está com refluxo. Mas perceba que tudo é nessa região triangular, ó. Estômago, mais embaixo, que não está pegando no vídeo, esôfago e boca. Nesse triângulo maior. E aí você percebe que esse triângulo é o triângulo onde existe a movimentação do engolir. Ó, o engolir. E aí você se lembra que você está engolindo um montão de coisas, está suportando um montão de coisas, está colocando para dentro. E todas as vezes que você coloca para dentro, você engole mais energia, você engole mais tristeza, você engole mais frustração, você suporta muito mais do que deveria. Como resultado, o seu corpo hiperaquece, melhor, superaquece, e você adoece. E vamos para o tratamento. Continua com os medicamentos, aí o médico já vai falar para você, tem que mudar a qualidade de vida, tem que fazer exercício, se estressar menos, dormir melhor. Como se isso fosse possível em todas as condições do universo. É isso que você costuma responder. Como eu vou fazer isso? É onde eu quero parar e lembrar para você. Lembra que tudo é origem, tudo é padrão e tudo é libertação emocional? Pois é. Lá na origem, lá atrás, provavelmente você entendeu que para viver a sua vida você tinha que suportar e tolerar muita coisa. Você engole muito. E aí você vai repetir nesse padrão de não conseguir se expressar. Não conseguir colocar para fora de maneira devida e saudável. Porque também há pessoas que expressam de maneira tóxica. Ah, eu falo mesmo. Não. Isso aí é falta de educação. Você precisa aprender a controlar as suas emoções e ser mais assertivo. Até porque é preciso ter uma coisinha chamada responsabilidade afetiva, que é aquilo que você impacta no outro. Então, você vai percebendo que além das questões clínicas de um corpo que está sofrendo, você já tinha recebido as informações que tinha que ficar quieto o tempo todo. Vou parar um pouquinho porque aqui a gente faz a live ao vivo e é vida acontecendo e, pelo que eu percebo, tem um caminhão fazendo manobra aqui na rua. Aguenta aí, não sai não. A gente volta a falar já já. Vamos esperar o caminhão passar. Quando acontecem essas coisas assim, eu gosto de lembrar da vida acontecendo. Eu sempre falo, é a vida acontecendo. Porque de verdade você programa, projeta, organiza. Mas quando você vai desenvolver tudo na sua vida, sempre acontece um imprevisto, não é mesmo? E aí, quando acontecem esses imprevistos, a gente começa a observar como você reage. O ideal para o nosso trabalho seria um silêncio para que você escutasse muito bem, sem nenhuma interrupção. Mas na prática da vida, sempre vão acontecer interrupções. Sempre vai ter um caminhão encostando, sempre vai ter alguém fazendo algo que não deve, sempre vai ter um imprevisto. E aí você precisa aprender a se observar para poder entender como é que você vai reagir. Porque você tem informações dentro de você e essas informações agora elas vão vir para fora. Se você estiver muito irritado, imagina, de repente eu pararia a live e iria lá brigar com o motorista, não sei. Se você estiver no descontrole, você vai querer sair atropelando tudo e todo mundo. Se você estiver com muita angústia, esse barulho vai aumentar a sua angústia. Então, quando eu falo da vida acontecendo, é porque os imprevistos da vida vão fazer com que você coloque para fora as marcas e verdades que você carrega dentro de você. Ó, o barulho parou.
A gente demorou um pouquinho mais e agora vai poder continuar. A minha calmaria tá chegando aqui. Bom saber que a minha calmaria tá chegando aí. Porque se desesperar não vai resolver, só vai dificultar. Então a gente aprendeu a não andar ansioso por coisa alguma. Não significa que não tem preocupações, ok? Significa que as preocupações, elas não podem e não devem dominar você, aquilo que você pensa, aquilo que você faz, e te tirar do seu eixo produtivo. Se você sair resolvendo as dificuldades da vida e abalando tudo que tem dentro de você, quando os problemas se resolverem, você está acabada, está morta, está cansada, está atropelada. E a vida vai continuar seguindo, porque ela vai ter outro imprevisto e outro e outro. Então, fica aí uma dica preciosa, uma chave preciosa para você. A vida acontecendo é para que você comece a perceber o que os impactos causam em você e como é que você vai resolver isso, tá certo? Mas vamos lá, agora vamos pegar de novo o fio da meada, vamos falar das origens, padrões e libertação, que é a triangulação que aqui na nossa comunidade Transformar a gente é apaixonada por ensinar. E tudo que a gente faz, sejam os nossos cursos, sejam os treinamentos, ou seja na mentoria emocional, você vai sempre encontrar esses 3 pontos. Nós falamos sobre as origens, quais são as informações das suas bases, nós falamos dos padrões, quais foram as lições que você está tirando, que você aprendeu, a maneira com que aprendeu, a forma com que aprendeu e repete. E detalhe, repete inconscientemente. E qual é a libertação emocional que você precisa? Porque, na verdade, a libertação emocional é durante toda a sua jornada, durante todo o seu caminho de vida. Tá certo? Vamos voltar lá para aquele menino, para aquela criança que estava brincando na sala e derrubou o vaso ornamental que a mãe gostava e ali levou um beliscão, sossega menino? Pois é, essa criança, quando ela toma esse impacto, ela precisa decidir rápido o que fazer. Então ela decide ficar parada, mas ela quer brincar. Dentro dela ela quer brincar. E ali, mesmo sendo uma criança pequena, ela já está sofrendo algum tipo de frustração. Ela já está entendendo que não pode fazer tudo o que quer e ela precisa tomar decisões, ela precisa entender como fazer. E vamos supor que essa criança, na hora de decidir, decidiu suportar. Colocou para dentro, guardou o desejo de brincar, por mais forte que fosse, e ficou parada. Agora, na vida adulta, todos os impactos que acontecem, qual vai ser a primeira reação dela? Ela vai parar. Ela vai calar. Ela não vai conseguir falar. Ela vai entalar. A raiva vai até subir, mas ela não vai colocar para fora de forma saudável. E aí ganha 2 percursos. Ou coloca de forma destrutiva para fora, sai xingando todo mundo, fazendo o que quer, atropelando a tudo e a todos. Ou pega essa raiva e guarda para dentro de si, superaquecendo o corpo, superaquecendo os órgãos internos e provocando problemas graves, como gastrites, úlceras, o refluxo, a dificuldade de fala, inflamações na garganta e por aí vai, porque o seu corpo reage totalmente ao fluxo das suas emoções. Então, antes de você ficar correndo para lá e para cá, tentando entender como resolver os problemas da sua vida, como melhorar os seus relacionamentos, como conseguir falar com seu namorado, com seu namorado, com seu esposo, com a sua ex, com seu ex, com sua mãe, com seu pai, você precisa aprender a olhar para si mesmo. Porque quando a gente fala das origens dos problemas, a origem dos problemas não está nos outros, está na maneira com que você aprendeu a repetir as lições, tá certo? Então, se permita buscar informações para mudar a sua vida, sim. Mas, antes de tudo, aprenda a perceber quais informações você recebeu e como você as utiliza. Isso vai falar de autorreconhecimento, vai falar de autorrespeito, vai falar de amor próprio, vai falar de relacionamentos. Porque a origem de tudo está modelada pelos primeiros relacionamentos que você viveu, tá certo? Quero te fazer uma pergunta.
falando de mudança, de transformação, de origens, de padrões e de libertação, eu quero, na verdade, primeiro falar para você pensar num problema que você está vivendo agora. Um problema, uma dificuldade. E eu quero te perguntar o quanto você está disposto a transformar isso e a sair dessa dificuldade. De 0 a 1000. Quanto você está disposto? Digamos que você responda 900, doutora Tati. Eu estou 1000, 100% disposto, 100% disposta. Ótimo, gostei da animação. Mas agora eu quero te perguntar também. O quanto você está disposto a investir? E aí quando eu falo investimento, não é só finanças não. Investimento de tempo, investimento da sua atenção, investimento para suas reflexões, investimento para você aprender coisas novas, porque se você continuar fazendo a mesma coisa, vai ter os mesmos resultados. Poxa, doutora Tati, como assim? Eu falei, Como você quer resultados diferentes se você faz sempre a mesma coisa? Não tem como. O quanto você está disposto a investir? E o quanto você está disposto a deixar? Sim, deixar. Todas as vezes em que você avança para a sua maturidade, para a sua libertação emocional, você compreende que começa a deixar coisas, pessoas, memórias, emoções e escolhas para trás. Você começa a perceber que você tem que deixar, às vezes, até pessoas que você ama, lugares que você ama e experiências que você ama. E mesmo amando, você precisa deixar essas pessoas irem. Porque, na verdade, você viveu aquela experiência para aquele tempo. E para um novo tempo, essas pessoas não encaixariam mais. Isso não significa que você não as ama, não significa que elas não vão te amar, vão deixar de te amar. Significa que quando você começa a efetuar mudanças na sua percepção, mudanças no seu padrão, no seu jeito de pensar, no seu jeito de sentir, no seu jeito de ver, você começa a perceber que algumas pessoas, histórias, exigências já não cabem mais. Então, o quanto você está disposto a transformar a sua vida de verdade? O quanto você está disposto a investir tempo, finanças e qualidade de vida e reflexão? E o quanto você está disposto a deixar? Quando você começa a mudar, você também começa a mudar os seus padrões. Você começa a mudar a sua energia. Você começa a mudar os seus pensamentos. Você começa a mudar a forma com que você tem necessidade de estar. Você começa a não querer mais estar com algumas pessoas, em algumas situações. Você começa a desejar coisas diferentes. Então, quanto você está disposto a olhar a sua vida de verdade e a investir a sua energia nela, sabendo que você vai começar a produzir algo bom para si? E será que você se autoriza a produzir algo bom para si? Porque, de repente, você pode estar vivendo uma situação de padrão familiar onde você vai ser a primeira pessoa da sua família que vai dar certo. Isso significa que você vai ser diferente dos outros, porque os outros têm uma vida limitada com um outro olhar. E aí os outros têm uma vida limitada com um outro olhar, mas você está dando certo. E aí você vai ser diferente. Quando você percebe que vai ser diferente, dentro do seu universo emocional, você começa a perceber que provavelmente não vai ser aceito. E isso provoca medo, esse soltar das raízes. E aí você vai lá e procrastina, se limita, se atrasa, enrola tudo, sei lá, se boicota, se exige demais, começa a falar que nunca tá bom, que tudo tá errado. Tudo isso porque você ainda está presa nas suas bases, nos seus padrões, nas lições repetidas e está com medo de assumir o fato de que tudo bem ser diferente, tudo bem trilhar a sua própria jornada, tudo bem formar o seu caminho com etapas diferentes daquilo que foi aprendido. Então é interessante que você precisa ter essa consciência. O quanto de energia você está disposto a investir em você de verdade.
em você, não naquilo que você aprendeu. Investir em você, não nas distorções erradas, das dores, dos beliscões que você levou. Investir em você, não na responsabilidade exagerada de acreditar que você tem que dar conta de tudo, de todo mundo o tempo todo. O quanto você está disposto, o quanto você está disposta a investir na sua própria vida. Porque, afinal de contas, a vida é sua. E quem tem que tomar conta dela é você. Aqui na mentoria emocional, às vezes eu escuto assim, não, mas doutora, porque você não sabe o que fizeram comigo. Eu compreendo e respeito a sua história. Acredite, o que eu mais faço é honrar histórias de vida. Eu compreendo que doeu. Nós vamos trabalhar junto essa dor para que você consiga desassociar, soltar essa amarra toda. O fato do que aconteceu não pode ser mudado. E aquilo que aconteceu ecoa muitas dores. Agora, quando você começa a reviver isso todo dia no seu hoje, é você quem está assumindo a responsabilidade de manter essa dor viva. Então, quando você começa a perceber que não quer mais esses ecos na sua vida, que você não quer mais viver esses padrões repetitivos, você começa a não dar tanta importância, nem gastar tanta energia para manter vivo essa repetição dolorosa, essa repetição daquilo que te aconteceu. Compreenda, eu não estou dizendo que você vai esquecer. Pá, esqueceu. Não, aqui não tem varinha mágica, você vai lembrar. E se você esquecer, de verdade, você está com algum probleminha, a gente vai ter que procurar uma outra equipe médica. Mas o fato é que você vai continuar lembrando do que aconteceu, mas não vai mais ficar limitado pela dor. Porque todas as vezes em que os padrões emocionais ou as lições que você aprendeu se repetem e você dá força e poder para elas, é você quem está nutrindo o monstro, é você quem está nutrindo a dor. E de verdade, eu iria dizer, sinto muito te falar isso, mas eu não sinto não. Você precisa ouvir. Você precisa ouvir que por mais difícil e dolorosa que tenha sido a experiência de vida, quem fica nutrindo essa repetição da dor é o seu inconsciente emocional, é a sua estrutura, é a sua dependência, é o medo, é a humilhação que está passando por dentro de você. Mas você é tão poderoso, tão poderosa, tão potente, que você é capaz de mudar essa situação. Só precisa aprender estratégias para isso. E para esse momento, eu estou aqui, junto com a nossa comunidade Transformar, para mostrar para você que é possível aprender a olhar as origens, é possível aprender a observar as lições e os padrões repetitivos, e é possível alcançar a libertação emocional na sua jornada, no seu caminho, tá certo? Vamos para mais um ponto que eu separei aqui para a gente conversar hoje. Eu escrevi assim, ó: por mais que você busque maneiras de melhorar a sua situação, seja ela qual for, você precisa aprender a observar os impactos afetivos que as relações mais importantes da sua vida causaram e ainda causam em você. Os seus primeiros relacionamentos marcaram a sua vida para sempre. E inconscientemente você vai buscar aquilo que te faltou. A teoria psicanalítica e também a transgeracional, elas vão falar muito sobre isso. Eu amo essas duas teorias. Vai falar sobre a força da marca do trauma. A marca do trauma é tão potente que, dependendo do nível que foi, você fica se relacionando com ele durante uma vida toda. Aconteceu a dor lá atrás. Você não podia controlar isso, aconteceu. Agora na vida adulta você se vitimiza, na vida adulta você aceita qualquer coisa, na vida adulta você tem uma personalidade dependente, na vida adulta você quer que o mundo se exploda, inconsequente, na vida adulta você se torna egoísta, avarento, avarenta, ou então na vida adulta você quer ajudar todo mundo o tempo todo e se esquece de cuidar de você. Na vida adulta você desenvolve uma compulsão alimentar
come porque está com falta emocional. Você desenvolve uma anorexia, deixa de comer e maltrata o próprio corpo. Você desenvolve problemas de pele, a somatização, o transtorno de ansiedade tão popular, infelizmente, um reflexo dessa sociedade atual que está desesperada desde a infância. As primeiras relações são as mais importantes da sua vida. Você pode até falar assim, doutora, isso não existe. O passado ficou no passado, o passado ficou para trás. Mas no universo emocional, o seu cérebro, ele não faz diferença entre o hoje, o amanhã e o ontem. O seu cérebro, ele não faz diferença entre o que é verdade e o que é fantasia. Se você formar uma imagem na sua mente e se concentrar o suficiente, a neurociência já comprova isso. E se concentrar o suficiente, o seu corpo vai sentir aquilo que o seu cérebro está vendo. Eu posso estar aqui sentada, nesse lugar que eu amo, que é a comunidade Transformar, fechar os meus olhos, e hoje está calor. E se eu começar a mandar para o meu corpo a informação de que eu estou com frio, dependendo da minha força de concentração, o meu corpo vai deixar de sentir calor. O meu corpo vai passar a sentir frio. Quem vive o transtorno de ansiedade generalizado sabe do que eu estou falando. Você pensa uma coisa, o seu corpo reage outra, com intensidades muito maiores. Você manda parar e ele não para. Sabe por quê? Porque por mais que a sua inteligência racional mande a mensagem, o seu cérebro emocional está conectado com uma informação lá de trás, que é uma fantasia real para ele, e ele não está reagindo aos seus comandos imediatos, ele está reagindo às conexões mais fortes que fez lá atrás. Então o passado, ele não é passado quando ele está no seu presente. E como é que o passado acaba engolindo o presente? Quando você repete as lições dos padrões emocionais descontroladamente. Então, você precisa aprender a buscar maneiras de melhorar a forma com que você vive e encara as dores e traumas emocionais. Isso significa buscar mentoria, terapia, conhecimento, aprender a olhar para si. Porque de verdade o caminho de cura sempre foi por dentro. Outro ponto que eu separei para a gente falar hoje. Tudo o que você é, as suas escolhas, as suas atitudes emocionais, os seus comportamentos, as decisões, exatamente tudo é resultado das gravações feitas no seu inconsciente emocional e que são despejadas no seu corpo. O seu corpo sente tudo. Quando nós estudamos aqui, no nosso método Transformar, a neurobiologia das emoções, você começa a entender como o emocional influencia e adoece o seu corpo. E também começa a entender como o emocional influencia e pode ajudar a curar o seu corpo. O meu corpo adoece por causa das emoções? Sim. Eu gosto sempre de lembrar que o corpo por si só ele adoece, ele se desgasta. Mas todas as vezes em que o seu emocional está doente também, o seu corpo se desgasta muito mais rápido. Quer aprender a separar uma doença comum, um processo de adoecer comum, de um processo de adoecer emocional? Perceba que o adoecimento comum, ele tem o quê? Um tempo. Você usa o medicamento, faz o tratamento, isso alivia e para. Agora, o adoecimento emocional, por mais que você utilize o medicamento, você sempre fica doente de novo. Por mais que você faça os tratamentos clínicos, e tem que ser feitos mesmo, você precisa usar medicamentos, use. Você precisa ir ao médico, vá. Mas lembre que, enquanto você não aprender a cuidar das suas emoções, a desfazer e mudar os padrões emocionais, as repetições, a doença vai surgir novamente. Vamos para um exemplo? A reclamação hoje. Doutora Tati, eu tenho uma coceira na pele que não passa. Já fui no médico, ela passa uma pomada, já passou remédio de alergia, já fez um monte de tratamento. Alivia, depois volta. E todas as vezes em que eu percebo,
Se eu ficar estressada, a coceira volta. Essa é a reclamação. Qual é a possível origem? A coceira é na pele. A pele é um lugar de proteção. A minha e a sua pele, ela protege e limita o nosso corpo. É o maior órgão que existe. Então, quando a sua pele é atacada por um fungo, por uma bactéria, por algum tipo de alergia, por manchas roxas, mostra para mim, como profissional, o quanto você está se sentindo desprotegida, desprotegido. Então, o seu corpo vai mostrar um padrão de reação à desproteção. Então, vamos lá. A reclamação, coceira na pele de maneira repetitiva, que não consegue ser controlada com medicamento. Olhando para a origem, eu vou dizer para você que a pele é um sistema de proteção e você está se sentindo desprotegido. E aí a gente vai procurar desde quando você se sentiu desprotegido. Aí você vai lembrar, eu cresci muito sozinha. Eu ficava de casa em casa porque minha mãe precisava trabalhar e eu ficava solto no quintal. Eu me senti desprotegida porque a minha mãe teve uma gestação difícil. Minha mãe não me queria. Então, a desproteção, ela foi gravada lá no ventre. A desproteção, ela foi gravada na primeira infância. E todas as vezes em que a sua situação de vida hoje te causa um grande estresse, você se sente desprotegido, o que é atacado? Sua pele. O maior mecanismo de proteção que você tem. E qual é o padrão? O padrão é o porquê que todas as vezes em que o estresse aumenta é a pele o local escolhido. Aí nós precisaríamos avaliar todas as suas experiências de vida. O que significa o toque para você? Será que quando a sua pele fica atacada, é uma maneira de você afastar as pessoas? Porque se a sua pele está sensível, você não precisa e nem pode permitir o toque. Será que lá na infância algo aconteceu e que você, por ser tocada, foi ferida? Então você começa a observar e a pesquisar quais são as origens e os padrões que se repetem e eclodem na sua pele. E qual é a libertação emocional? Vamos encontrar o ponto de origem da desproteção e vamos reeditar isso. Vamos buscar informações para que você possa se libertar dessa sensação de desproteção e conseguir se sentir suficientemente protegido. Isso vai incluir técnicas de respiração, isso vai incluir técnicas de autoavaliação e tem algumas coisas ao redor para serem feitas, mas a gente vai falar sobre isso aqui no nosso Instagram, então é só você acompanhar. Nós vamos falar sobre origens, padrões e libertação emocional. Então você precisa perceber desde quando essas coisas afetam a sua vida. E você vai perceber que é desde sempre. Tem uma frase que eu gosto muito que é que nós precisamos lembrar que nós somos crianças de pernas compridas. Então a criança em você precisa de proteção para a sua pele melhorar, tá certo? Então é por isso que ao enfrentar as dificuldades do dia a dia nos relacionamentos, as suas escolhas acabam ficando dolorosas, cansativas e demandam muita energia e frustração. Porque, na verdade, existe uma dificuldade dentro de você. Ou melhor dizendo, existem várias dificuldades. Existem várias marcas que foram feitas e que refletem na sua vida, na sua rotina, em quem você é. E por causa dessas marcas nas origens, os padrões repetitivos te conduzem a dores, conflitos e a relacionamentos difíceis. Só que eu tô aqui para te dizer que você pode mudar essa programação. Você precisa aprender a mudar essa programação interna. Você precisa aprender a transformar a sua vida. E para isso, nós aqui da comunidade Transformar somos e acreditamos na libertação emocional. E tudo isso vai trazer saúde, vitalidade, energia e com certeza vai melhorar a sua vida de espiritualidade, o seu contato com o Criador, o seu contato com Deus fica mais limpo, mais puro,
fica mais direto. Porque se você parar para observar de verdade, todas as dores provocadas na origem criaram marcas. Essas marcas criam defesas psíquicas. E essas defesas formam quem você acredita que é. Porque, na verdade, você é o reflexo do amor de Deus na sua essência. Então, o seu desafio, assim como o meu desafio, é aprender a olhar as nossas marcas, aprender a olhar as sequelas, aprender a retirá-las de dentro da gente, para que a gente possa encontrar a essência do Criador. E ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Aquilo que dói, aquilo que é imperfeito, aquilo que é desagradável, são as marcas do ser humano. Então, eu quero te fazer um convite para estar acompanhando a gente aqui nos nossos stories e também no nosso Instagram com esse assunto. Uma espiritualidade que cura, uma origem que cura, um padrão que cura e uma libertação emocional que cura. Isso tudo passa por você. Então eu quero te fazer esse convite para estar acompanhando com a gente aqui o nosso conteúdo e eu tenho certeza que vai mudar e transformar a sua vida, tá certo? Preciso estar encerrando agora, mas antes quero agradecer ao Criador por esse momento e com certeza abençoar a minha e a sua casa hoje e sempre. Você que pode e acredita, feche os seus olhos e vamos dizer assim juntos: gratidão, Criador. Gratidão, meu Deus, pela tua bondade, pelo teu amor e misericórdia. Gratidão porque chegamos até aqui nesse dia de hoje. Gratidão porque podemos alcançar vidas e essas vidas podem refletir com qualidade que elas devem e precisam aprender a amar a si mesmo. Porque amar a si mesmo é refletir o teu amor. Amar a si mesmo é amar aquilo que pensa, aquilo que sente, amar os comportamentos e escolhas. E tudo isso passa pela oportunidade de ser um ser humano melhor. Simples assim, um pouco de cada vez. Nos aproximamos mais de Ti. Então, Pai, gratidão pela Tua bondade, pelo Teu amor e misericórdia. Gratidão pela presença do Teu Espírito, pelo fluxo da energia, pelo contato contigo. Gratidão por, mais uma vez, inspirar a nossa mente e tocar a nossa alma. Gratidão pela Tua presença. É isso aí. Sempre que você puder, separe o seu tempo, agradeça ao Criador pelo fôlego de vida, porque a oportunidade de viver está nas suas mãos, a vida é sua. Quem tem que cuidar dela é você, tá certo?